E hoje eu quero falar com vocês sobre de volta para casa. Amém? Quando nós falamos sobre a palavra casa, ela é um lugar onde uma pessoa ou família, ou grupo de pessoas vivem. Geralmente construído com paredes, telhados e fundações. Mas não há sentido para a existência de uma casa se ela não for habitada por pessoas. Casa é lugar de proteção, descanso, alegria, comunhão e paz. É ou deveria ser. Gente, eu amo viajar. Quem gosta de viajar aqui? Eu amo viajar. Mas eu amo ainda mais quando eu volto para minha casa. Quando eu estou chegando ali no meu bairro, eu vou vendo aquelas palmeiras, de dar aquela sensação gostosa. Aí eu vou chegar na minha casa, eu vou deitar na minha cama, minha coberta, meu travesseiro. Eu amo estar na minha casa. Construir uma casa dá muito trabalho. Existe planejamento, exige investimento de tempo, exige investimento de dinheiro. São diversos processos importantes e essenciais para a gente ver uma casa pronta. São muitas escolhas a serem feitas. A melhor estrutura, o melhor piso, a cor mais bonita das paredes e assim vai. E construir um lar dá bastante trabalho. Ter uma família, marido realizado, esposa feliz, filhos que honram pais, pais que honram filhos, exige planejamento, exige tempo, exige investimento de dinheiro, amém, mulheres? Amém, homens? Exige investimento de dinheiro, existe verdade, exige comprometimento de todas as partes. Todos nós aqui vivenciamos um período em que nós fomos obrigados a voltar para casa. O mundo parou na pandemia e o mundo foi obrigado a voltar para casa. E quantas pessoas, quando chegaram em suas casas, se surpreenderam. Casamentos aparentemente saudáveis entraram em crise. Pais e mães que não tinham tempo para se sentar com os filhos para uma refeição, agora tinham todo o tempo do mundo para fazer diversas refeições. Para alguns, voltar para casa foi uma grande oportunidade de tirar projetos do papel. Projetos esquecidos e colocar em prática, livros foram escritos. Foi uma oportunidade de fortalecer ainda mais os laços afetivos familiares. A comunhão e o amor entre pessoas que se amam. Mas para outros, voltar para casa foi um filme de terror. Muitos deram atenção à realidade da casa e perceberam que as suas casas não tinham fundação. Muitos, quando voltaram para casa, perceberam que sua casa não tinha paredes e nem teto. O que aparentemente estava de pé, bonito e organizado, descobriram que na realidade estava uma grande bagunça. O que mais fazíamos pós-pandemia, nossa equipe pastoral de Lagoinha, era atendimentos pastorais. Casais a ponto de separação. Pais desesperados porque perceberam que os seus filhos estavam perdidos dentro de casa. Envolvidos em prostituição, envolvidos em drogas, e as pessoas vinham desesperadas pedindo ajuda. Pessoas desesperadas querendo resolver os seus problemas, porque voltaram para casa. E perceberam que a casa não estava tão arrumada quanto eles imaginavam que estava. Situações que durante tanto tempo estavam ocultas em suas vidas e vieram às claras. Problemas que foram jogados para debaixo do tapete e agora estavam visíveis. Tudo isso porque as pessoas tinham voltado para suas casas. Quantas conversões nós tivemos nesse tempo de pandemia? Milhares de pessoas aceitaram Jesus com medo de morrer. Amém? Pode ser que eu vou morrer. E, gente, todo mundo sabe que um dia vai morrer, mas parece que na pandemia estava tão próximo. E todo mundo desesperado, eu quero Jesus, eu quero Jesus. E milhares de pessoas se converteram, e glória a Deus por isso. Mas a pandemia passou, gente. A pandemia foi para a glória de Deus. E as pessoas novamente saíram de suas casas. A vida voltou ao normal. A rotina de trabalho, a rotina de escola, compromissos e mais compromissos que enchem as nossas agendas, festas, celebrações, cultos, pessoas literalmente correndo atrás do tempo perdido, do dinheiro perdido. O tempo agora corre mais rápido do que antes, quem percebe isso? Fechou o olho é Natal, fechou o olho é Natal, fechou o olho é Natal, e foi mais um ano, o tempo corre. E muitos já não têm tanto tempo mais para se assentar à mesa. E muitos já não têm tanto tempo mais para uma conversa familiar.
E muitos já não têm mais tempo de momentos de oração com Deus. São tantos afazeres e o que mais nós ouvimos é: eu estou busy. Quem já falou? Essa semana eu estou busy, não tem tempo para nada. Não tem tempo para comer, não tem tempo para dormir, não tem tempo nem para respirar, pastor, de tão busy que eu estou. Gente, é maravilhoso poder sair de casa, amém? É maravilhoso. É maravilhoso ter liberdade de ir e vir. É maravilhoso poder viajar, trabalhar, vir aos cultos. Mas nesta manhã o Espírito Santo está nos chamando para voltar para casa. Amém? Ele está nos chamando para voltar para casa. Gente, dá muito trabalho fazer a manutenção de uma casa. Quando eu era criança, eu morava em uma casa que o meu próprio pai tinha feito, tinha construído a casa, e ele nunca foi pedreiro. E eu lembro que tinha algumas rachaduras no teto, que aparentemente não tinha tanto problema. Só que quando começava a chover, era balde pela casa inteira. Quando começava a chover, aquelas rachaduras, elas começavam a goteirar e goteirar. E eu lembro quando criança, minha mãe falando: pega o balde lá, menina, põe o balde ali, põe o balde ali. A casa era cheia de balde, porque tinha problema no telhado. Quem já morou aqui na casa com paredes tortas? Você já morou em uma casa com parede torta? Dá agonia. Você começa a andar e você olha para o piso, e daqui a pouco o piso acaba e não tem fim, e está tudo torto. Aqui é fácil, né, gente? Derrubar e construir parede, é tudo de papel. Mas no Brasil, você olhar uma parede torta e você fala assim: não, vamos dar um jeitinho. O pedreiro está vendo que o negócio está torto, mas ele não para, ele continua construindo torto, porque quebrar, derrubar a parede dá trabalho. E a fundação da casa, gente? Meu Deus, nem vamos falar desse assunto. Mexer na estrutura de uma casa, a casa já está pronta. Vai dar muito trabalho. Prefiro arrumar o telhado, prefiro mexer nas paredes, mas não mexe na fundação. Não mexe na estrutura. A casa está de pé, pastora, vida que segue, vai do jeito que está mesmo. É pingando, é caindo água do teto, é parede torta, é uma fundação sem estrutura, vai do jeito que está. Vida que segue. Posso pregar agora? Amém? Posso? Foi só a introdução. Hoje é domingo, gente. Domingo é dia de Mateus 7, 24 a 27. Vamos ler a Bíblia então. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus ele traz aqui essa parábola, ele relaciona o homem prudente e o homem imprudente. Aquele que constrói a casa sobre a rocha é aquele que constrói a casa sobre a areia. A chuva, gente, a tempestade, o vento forte, ele vem para todo mundo. Ele bate em todas as casas de igual forma. A diferença da casa que cai e a de que fica em pé é aonde ela está alicerçada. Jesus, ao fazer essa distinção entre essas duas casas, a rocha e a areia, ele não estava comparando os cristãos aos pagãos. Jesus estava se referindo a pessoas da comunidade cristã. Porque ele fala em Lucas 6,46, ele cita a passagem dizendo assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Então ele não estava se referindo aos pagãos, ele estava se referindo às pessoas que estavam ouvindo ele, que chamavam ele de Senhor, mas não estava fazendo aquilo que ele estava dizendo. Ensinando o crente que ele deveria se preocupar com a fundação da sua casa. Meu irmão, não espere você ser obrigado novamente a voltar para a sua casa e você ter surpresas inesperadas. Arrume a sua casa hoje. Arrume seu casamento hoje. Amém? Abandone esse pecado hoje. Tenha tempo com seus filhos hoje. Diga que você ama quem você ama hoje. Aonde está alicerçada a sua casa? Na rocha ou na areia? Se a tempestade vier, você vai estar firme? Ou se qualquer ventinho vier, você já vai balançar?
Profissionais de construção são enfáticos em afirmar que a parte mais importante de uma construção é o alicerce, pois será ele responsável por manter a construção de pé ou não. Gente, nessa época de Jesus, a construção civil não era como os dias de hoje, né? Não havia concreto, não havia viga. Então eles indicavam a construção sobre as rochas. Só que para construir uma casa sobre a rocha dava mais trabalho. Para perfurar a rocha dura, dava mais trabalho. Então muitas pessoas escolhiam construir sua casa em terrenos macios, sobre a areia. Era mais fácil, era mais rápido, dava menos trabalho. E quantas pessoas hoje têm optado por escolher terrenos mais macios, as formas mais rápidas, mais práticas, porque tempo é dinheiro. E a gente não pode perder tempo com questões que ninguém está vendo. O alicerce ninguém está vendo, ele não importa. O que importa, pastor, é a decoração da casa. O que importa é a beleza, é a limpeza da casa. Mas o que está fundamentado? Isso ninguém está vendo, pastor, isso não importa, isso deixa para lá. Quem já viu essa frase, as aparências enganam? As aparências enganam. Tem muita gente vivendo de aparência. Tem muita gente vivendo de foto bonita nas redes sociais. Tem gente construindo a vida sobre a areia. Casamentos firmados por interesses. Famílias perfeitas até que o vento bata, gente. Não tem alicerce, não tem fundamento. E me perdoe se hoje você veio esperando receber uma palavra que você vai crescer, que você vai romper, que as portas vão se abrir. Não. Hoje é dia de alinhamento. Amém? Você está feliz por isso? Tem gente que vive no mundo de Bob. Quem lembra do Bob? No mundo da lua. Lucas Silva e Silva, mundo da lua. Oh, meu Deus. Igreja, se a nossa vida não estiver alicerçada em Jesus, a nossa família enraizada na palavra, qualquer ideologia vai nos engolir. Qualquer agenda maligna vai nos enganar. Qualquer ventinho vai abalar, e quem dirá quando vier a tempestade? Paulo, em 2 Timóteo 4,7, ele diz uma frase que muitos de nós conhecemos. E eu creio que nós gostaríamos de dizer isso, como Paulo diz. No final já da sua trajetória, da sua vida, Paulo disse assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu creio que todos nós gostaríamos de chegar no final da vida e falar assim: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Mas Paulo, ele está dizendo o seguinte, antes disso, Paulo, ele deixa uma orientação para o seu discípulo Timóteo. E essa orientação que Paulo deixa para Timóteo, ela precisa ser o alicerce, ela precisa ser o fundamento da nossa casa. Essa orientação, ela precisa ser verdade dentro do nosso lar. 2 Timóteo 4, de 2 a 3, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte para Timóteo: pregue a palavra, diga comigo. Novamente. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Uau! Ah, pastora, entendi. Pregue a palavra. Paulo então está falando para os pastores, Marquinhos. Pregue a palavra, pastores. É isso, gente? Ah, não, então são os apóstolos. Espera aí. Apóstolos, pastores, mestres, profetas, evangelistas. São 5 na categoria, né? Então eu estou fora da categoria, então não devo pregar a palavra? Mateus 28, 19 e 20. Jesus, ele fala o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você pode aplaudir a Jesus? Jesus não disse: pastores, preguem a palavra.
Jesus não disse: apóstolos, vão e façam discípulos. Jesus, ele deu uma ordenança. Jesus, ele ordenou: vão e façam discípulos. Preguem a palavra. Ele deu uma ordem para todos aqueles que nele creem. Jesus ainda nos disse por onde começar, gente. Sabe aquela receita de bolo? Às vezes eu pego uma receita de bolo e eu quero mudar alguma coisa. Tá errado. E aí meu marido fala: por que você mudou? Eu falei: eu quis tentar ver algo diferente. Ele: faça a receita do jeito que tem que ser feito. São 3 cenouras, põe 3. Eu quero pôr 4, tá errado. Jesus, ele mostra exatamente como fazer. Ele falou: vão, façam discípulos. Preguem a palavra, tempo, fora de tempo. O apóstolo Paulo diz. E aí Jesus, ele fala o seguinte, Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus, ele nos disse: pregue a palavra, vão e façam discípulos. Mas antes de chegar no confim da terra, comece em Jerusalém. Comece dentro da sua casa. Comece dentro da sua família. Você não precisa de um microfone na mão para pregar a palavra, meu irmão. Amém? Você não precisa estar aqui nessa plataforma para ensinar a palavra de Deus. Você não precisa nem de uma plateia para te ouvir, para você ensinar a palavra de Deus. Tudo que você precisa para obedecer essa ordem de Jesus, você já tem. Que a sua voz seja o seu microfone. Que a sua família seja a sua igreja. Amém? Ensine a palavra a tempo e a fora de tempo. Ensine a palavra vivendo a palavra. Seja a Bíblia que seu filho ainda não conhece. Seja o marido que a Bíblia diz que você precisa ser. Seja a esposa que a Bíblia diz que você precisa ser. Se assente à mesa, ensine a palavra. Acorde, ensine a palavra. Vai dormir, ensine a palavra. Eu tenho 2 filhos. E você pode encontrar a Zoe aqui de 2 aninhos. E você pode chegar para ela em qualquer momento. Você fala: Zoe, ora. Ela vai fechar os olhinhos, ela vai começar: papai do céu, abençoe papai, mamãe, Noah, os filhos do Noah, abençoe Bolsonaro, abençoe... E ela vai falando. Ela vai falando. E ela não para até a gente falar: em nome de Jesus, amém. Aí ela para. Por quê, gente? Ela tem 2 anos. Porque quando nós nos aceitamos à mesa, nós oramos. Quando nós acordamos, nós oramos agradecendo pelo dia. Quando a gente vai dormir, todos os dias, são 2 anos que ela ouve oração todos os dias. Então para ela é natural. Agora a gente está ensinando ela a orar em línguas. Às vezes ela fala: mamãe, para de brigar. Eu falo: eu não estou brigando, estou orando em línguas, filha. Mas para ela é algo natural. Então a sua casa tem que ser a sua igreja. Essa semana eu tive uma experiência com meu filho, agora de 5. Nós estávamos no carro e eu sentei no banco de trás com ele. E aí eu fui conversando com ele, ensinando sobre o céu e sobre o inferno. Ele tem 5 anos. Filho, o céu é assim, o inferno é assim. Aí ele olhou para mim e ele falou: mamãe, os soldados que mataram Jesus então estão no inferno? Aí eu falei: filho, se eles não se arrependeram, provavelmente sim. E aí a gente conversando, e daqui a pouco ele olhou para mim e ele falou assim: mamãe, posso te falar uma coisa? Essa semana eu falei uma bad word, uma palavra ruim, né? E a gente ensina para ele que não pode falar palavras ruins, bad words. E aí eu falei: filho, o que você falou? Ele: eu falei lá pro meu amiguinho Xerape. Aí eu: filho, realmente não é uma palavra muito bonita de se falar, né? A próxima vez você fala assim: você pode ficar um pouquinho quietinho, você pode falar mais baixinho, não precisa falar essa palavra. E ele falou: mamãe, eu vou pro inferno por causa disso? Aí eu falei: filho, não, porque Jesus está dentro de você. Mas a próxima vez que você perceber que você fez algo de errado, você se arrepende, peça perdão, vem falar com o papai e com a mamãe, e a gente vai te ajudar a falar com Jesus, para Jesus te perdoar.
Porque quando nós fazemos algo de errado, a gente não tem que correr do pai, a gente tem que correr para o pai. Amém? Não corra do seu pai, mas corra para o seu pai. E eu falei: filho, você pode confiar sempre no papai e na mamãe. Quando você estiver fazendo o que é certo, mas quando você fizer o que é errado também, confia na gente. Nós vamos te ajudar. Pregar a palavra a tempo e a fora de tempo é ensinar no dia a dia, é ensinar sentado no carro, é ensinar sentado à mesa, é ensinar quando vai dormir. A tempo e a fora de tempo. Volte para casa, igreja. Volte os seus olhos para sua casa. Volte, mas estabeleça alicerces. Não volte por obrigação, como fizemos na pandemia. Muitos já não estavam suportando mais ficar em casa. Mas volte porque o Espírito Santo está te chamando para trazer fundamento, para trazer alicerce para sua família. Dá trabalho, eu sei. Dá trabalho. Mas é fundamental para que você tenha sua família estruturada. Para que quando vier qualquer vendaval, quando as lutas chegarem, as tentações baterem a porta, quando as propostas indecentes aparecerem, quantas ideologias tentarem tirar a sua família do caminho, nada vai abalar a sua casa. Amém? As estruturas da sua casa estarão firmadas na rocha. Estaremos alicerçados na rocha. A palavra diz: repreenda, corrige, exorte. Repreenda os seus filhos, repreenda o seu marido, repreenda a sua esposa. Mas não é para colocar o dedo na cara e falar: tá vendo, eu te falei. Repreenda em amor, corrija, exorte. E a palavra diz: com paciência e doutrina. Teve um dia que o Noah estava muito assim. Gente, tem dia que tá só Jesus na casa, lá em casa. E eu falei: filho, vem aqui. Eu já te mandei tomar banho 10 vezes, você não foi. Vem aqui, abri a Bíblia. Aqui está escrito os 10 mandamentos de Moisés: honrar o teu pai e tua mãe. Aí ele ficou olhando assim. Eu falei assim: e quando você descumpre os mandamentos, você está em pecado. Vem aqui, se arrependa agora. É a palavra. Às vezes a gente está querendo gritar, a gente está querendo ganhar no grito. Repreenda, corrija, exorte com paciência e na doutrina. Use a palavra. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a palavra é inspirada por Deus. É útil para ensinar, sim. É útil para repreender, sim. É útil para a correção, sim. E é útil para a instrução. Aonde você tem alicerçado a sua família? Quais fundamentos você tem enraizado a sua família? Não seja crente de domingo, mas seja crente de domingo a domingo. Amém? Volte para casa, exorte quando for preciso, corrija quando for preciso, instrua quando for preciso. Invista tempo na sua família. Leve Jesus para sua família. Não terceirize a sua responsabilidade. Não negocie os princípios da palavra de Deus. Administre o seu tempo e invista tempo em tratar dos interesses de Deus. Que a sua casa seja o seu principal ponto de pregação. Amém? Abra a Bíblia dentro da sua casa. Ore dentro da sua casa. Adore a Deus dentro da sua casa. Faça da sua casa a sua igreja diária. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Lagoinha tem culto se deixar todo dia. É uma igreja viva. Mas a igreja mais viva precisa ser dentro da minha casa. A minha melhor adoração precisa ser dentro da minha casa. Gente, eu estava emocionada aqui no início do culto. A Pietra aqui ajoelhada orando. Gente, isso é maravilhoso, uma criança. E aí na hora o Espírito Santo falou: ela está ali porque ela vê isso dentro da casa dela. É isso. O que os nossos filhos estão vendo dentro da nossa casa, o que eles vão reproduzir fora dela. Seja intencional. Tem casas que se abrem para ser casas de tráfico. Tem casas que se abrem para ser casa de prostíbulo.
Tem casas que se abrem para ser casas de jogatina, mas a minha e a sua casa precisa se abrir para ser casa de oração. Amém? Para ser igreja. A nossa casa, ela precisa se abrir para ser o nosso principal ponto de pregação. Não espere chegar e um dia eu vou, um dia Deus vai me enviar, um dia quando eu tiver um microfone, um dia quando eu tiver alguém para me ouvir. Não, você já tem. A Bíblia fala de um casal que foi muito importante para o crescimento da igreja. Eles se tornaram ali amigos do apóstolo Paulo e foram essenciais para a expansão do reino de Deus. Romanos 16, 3, 5, ele fala assim: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Eles tinham uma igreja na casa deles. Um casal, pessoas comuns. Eles abriam ali a sua casa, gente, e passou ali Apolo, Paulo. Eles hospedaram os maiores evangelistas da época dentro da casa deles. Quando nós abrimos a nossa casa, a gente não sabe se vai ter um Billy Graham ali dentro da nossa casa. Quando a gente abre a nossa casa para um ponto de pregação, a gente não sabe os futuros pastores, missionários, profetas, evangelistas que vão sair de dentro da nossa casa. E pode ser o seu filho, pode ser o seu neto, pode ser o teu marido, a tua esposa. Zaqueu, cobrador de impostos, teve encontro com Jesus e convidou Jesus para a sua casa. Lucas fala que Zaqueu, ele saltou insatisfeito, levou Jesus para sua casa. A multidão ficou descontente, afinal vai ser hóspede de um conhecido pecador. A Bíblia diz que Zaqueu se arrepende dos seus pecados. Jesus diz a ele: a salvação entrou hoje neste lar. O sim de Zaqueu trouxe salvação para sua casa. O sim de um homem trouxe a presença de Deus para dentro daquela casa. Cornélio, um centurião temente a Deus, a Bíblia diz: há 4 dias Cornélio orava dentro da sua casa. Às 3 horas da tarde, de repente, colocou-se diante dele um homem com roupas resplandecentes. Cornélio orava dentro da sua casa, ele era um gentil. Pedro vai, Pedro prega a palavra, gente, é lindo. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que ouviam a mensagem. Eles eram gentios, até então não merecedores do Espírito Santo. Enquanto Pedro pregava dentro daquela casa, o Espírito Santo vem. O Espírito Santo batiza. Aquelas pessoas começam a falar em línguas. Aquelas pessoas são cheias do Espírito Santo de Deus. Interessante que aqui, quando fala sobre Cornélio, que Cornélio chamou a sua família e os amigos mais próximos. Os seus amigos mais próximos não são os meus amigos mais próximos. Existem pessoas que você vai alcançar que a minha voz não vai alcançar. Existem pessoas que Deus está colocando no seu caminho, que é para você falar do amor dele. Não sou eu, não é o Jason, não é o Marco, a Carol, não é. É para você falar. Aí você fala: mas pastora, eu ainda nem fiz carisma. Ai pastora, mas eu ainda nem sei. O pouco que você tem já é muito para quem não tem nada. O pouco que você sabe já é muito para quem não tem nada. Volte para casa, estabeleça alicerces. Resolva o que precisa ser resolvido, igreja. Remova as paredes, se for preciso, derruba tudo e faça tudo de novo. Feche as brechas do seu casamento. Se arrependa, peça perdão. Não deixe as rachaduras escondidas. Não deixe, mas ninguém está vendo, mas quando vier a chuva vai dar ruim. Resolva antes que a chuva venha. Decida hoje, uma vez por todas, entregar toda a sua casa nas mãos do Senhor.